amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com o Evangelho de hoje. Eu sou a irmã Jéssica e é uma alegria muito grande estar reunida aqui com vocês hoje. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro Evangelho. Estamos no capítulo 11, Lei do Amor, amar ao próximo como a si mesmo, e hoje a gente vai estudar sobre o item 8. Eu vou fazer a prece para que a gente possa iniciar. Nesse momento, então, fechamos os nossos olhos, agradecemos a espiritualidade amiga, agradecemos ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui, estudando, aprendendo e nos esforçando sempre para colocar em prática todos esses conhecimentos. Que possamos, nesse momento, seguir aprendendo, seguir nos esforçando, tendo o auxílio dessa falange de espíritos maravilhosos que sempre nos acompanham, sempre. Que nesse momento, o Mestre Jesus, que nesse momento Teresa d'Ávila, possam dar por iniciado mais um encontro com o Evangelho de hoje. Graças a Deus. Bom, amigos, hoje, como eu falei, nós estamos no capítulo 11, item 8, Lei de Amor. Antes da gente começar a falar sobre a Lei de Amor, eu vou dar uma lida no item para que a gente possa entender melhor. A Lei de Amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior, que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com imenso amor a seus irmãos de sofrimentos. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois essa palavra levanta a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem, deslumbrado, seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista de seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e hoje o espírito deve resgatar o homem da matéria. Eu disse que, no seu início, o homem só tem instintos. Portanto, aquele que é dominado pelos instintos está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar rumo ao objetivo, é preciso vencer os instintos em prol dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Carregam consigo o progresso, como a semente encerra o carvalho. Os seres menos avançados são os que, não se despojando da sua crisálida, senão aos poucos, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente, que acima dos bens terrestres levar-vos à gloriosa elevação. E será então que, compreendendo a lei de amor, que une todos os seres, procurareis nela os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Uma mensagem de Lázaro, Paris, 1862. Bom, amigos, para a gente
poder iniciar, a gente leu agora uma mensagem de Lázaro, e logo no capítulo 11, e na parte das instruções dos espíritos, que trazem algumas mensagens de espíritos. E eu achei essa mensagem muito interessante, primeiro porque quando a gente pensa em amor, não adianta, o nosso primeiro instinto é pensar naquele amor que nós podemos alcançar, aquele amor que são mais factíveis para nós, que seria o amor maternal, o amor entre irmãos, o amor entre pai e filho, o amor entre amantes. Então esses são os amores que nós estamos mais acostumados a conviver olhando sob uma perspectiva não religiosa. O amor à matéria, às circunstâncias, às situações. Mas quando a gente pensa sobre uma perspectiva mais religiosa e a gente ouve Jesus, a gente entende, né? A gente estuda, a gente está aqui estudando Jesus, a gente treme, né? Assim como o Evangelho diz pra gente que ouvir Jesus nos deixa trêmulos, realmente. Os ensinamentos do Mestre, eles nos deixam trêmulos, porque ele toca no assunto desse amor sob uma visão mais ampla, que é algo que nós estamos ainda bem distantes de alcançar. Nós nos esforçamos, nós estamos aí na luta, mas para nós é muito mais fácil a gente amar aqueles que são próximos e que estão bem mais envolvidos de uma maneira positiva conosco do que num sentido amplo que Jesus amava, né? Então, cada vez que a gente estuda o Cristo, que a gente entende essa mensagem que ele passa, a gente tem a consciência de que cada vez é mais difícil pra gente, não cada vez, mas que é muito difícil pra gente chegar a esse sentimento do Cristo, né? E aí é interessante que esse item todo ele aborda sobre a transição do espírito, né? Quando a gente fala sobre a sequência de progressão de espíritos, porque ele usa aqui o termo em seu ponto de partida. Então, desde o início, a gente está falando da nossa infância espiritual, que o homem ele é movido à base de instintos. Então, ele único exclusivamente vai caçar, vai comer, vai reproduzir, não por algum sentimento, mas sim por estímulos. É claro que existe lá algum sentimento, mas que ainda não está florescido. São simplesmente instintos. E aí, a gente, na sequência, ele fala mais avançado e corrompido só tem sensações. Então, já é uma segunda fase, onde o espírito ele já não se move mais a partir dos instintos, e sim através das sensações. Para, então, instruído e purificado, ter sentimentos. E aí ele finaliza, e o amor é o requinte do sentimento. Então, é uma progressão. Então, assim como o nosso espírito progride, até porque todos nós vamos progredir, sabemos disso, a gente vai conquistando esse amor, que é o amor que Jesus ensina para nós. E aqui nessa passagem ele fala como se fosse um ponto de partida e um ponto objetivo, né? Quando a gente sabe que a vida é eterna e que não existe um fim, mas é só para a gente ter a base do nosso conhecimento, do que a gente consegue entender, o que significa isso. Então, nós entendemos a partir dessa mensagem linda de Lázaro que é a partir dessa progressão que nós temos como espíritos imortais que nós vamos conseguir conquistar esse amor. E como que a gente progride? Então, como que a gente consegue realizar essas mudanças? É através das oportunidades que nós temos, da reencarnação, das dificuldades e das conquistas que nós alcançamos em cada encarnação. É a partir daí que nós conseguimos, sim, elevar o nosso espírito, elevar os nossos pensamentos e seguir nessa onda de evolução. É através do trabalho, no bem, do trabalho e no esforço em nos tornarmos pessoas melhores.
Então, a gente precisa entender todas essas dificuldades. Eu convido vocês a refletir sobre isso, pois são a partir das dificuldades e dessas problemáticas que nós vamos experimentar durante a nossa encarnação que a gente vai conseguir trazer para nós o progresso e, consequentemente, desenvolver esse amor que Jesus nos ensina. Então, que tenhamos esse pensamento sabendo que as coisas sempre vão dar certo, independente das coisas não saírem como nós queiramos. Dificuldades, problemas vão surgir e a resolução deles nem sempre vai ser aquela que nós queremos, que é o vitória, que é vencer, que é aquilo que a gente quer. Mas isso não significa que elas estão erradas, não significa que elas não estão certas, né? Elas estão certas, sim. Elas estão certas, mas que nem sempre serão de acordo com a nossa vontade. Eu acho que um exemplo muito bom é o de Chico Xavier. Chico Xavier foi um espírito que ele tinha saúde? Não. Ele tinha dinheiro? Não. Ele tinha beleza? Não, ele não tinha recursos que muitas pessoas podem pensar que, achar que é o correto. Mas ainda assim ele deixava de servir? Ele deixava de trabalhar? Não, ele seguia trabalhando, ele seguia servindo, ele tinha todo um apoio espiritual. Então olha que exemplo lindo que Chico traz para nós. Então, que a gente possa, a partir dessas reflexões, dessa certeza de que nós vamos progredir e que a partir dessa progressão nós vamos desenvolver esse amor que Jesus tanto ensinou e mostrou para nós a partir dos exemplos. E é como Joana de Ângeles também fala no livro da vida dela, onde ela aprende a amar as pessoas e amar ao próximo de uma maneira de uma maneira genuína, de uma maneira sem medidas. Então, que a gente consiga, através desses exemplos, poder trabalhar as nossas dificuldades, encarar as nossas dificuldades, sabendo que tudo vai dar certo. Ainda que não seja da maneira que nós queiramos, mas que isso vai resultar, sim, no desenvolvimento do amor dentro dos nossos corações, no desenvolvimento desse amor que Jesus traz para nós, que Jesus mostra para nós e que Jesus, mais do que mostra, sente por todos nós igualmente. Então, que a gente consiga, a partir disso, desenvolver esse amor. E Joana de Ângeles traz para nós também que para a gente conseguir desenvolver o amor também, a gente precisa desenvolver a gentileza. E que são passos pequenos que nos ajudam a desenvolver também esse amor. Então, que possamos olhar para o próximo e sermos gentis, sempre. E assim a gente encerra a nossa conversa de hoje. Eu queria ter tido mais tempo para falar mais, mas não dá, a gente tem um tempo muito limitado. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e que juntos nós consigamos exercer esse amor, de pequenos passos, de pequenos em pequenos passos consigamos alcançar esse nosso objetivo maior, que é progredir e chegar a esse amor de Jesus. Muito obrigada. Eu vou realizar agora a prece para que a gente possa finalizar o nosso estudo, ok? Então, nesse momento, fechamos os nossos olhos, que possamos unir os nossos pensamentos em Jesus, na falange de espíritos amados e queridos que tanto se importam conosco e que tanto estão aí nos ajudando a nos desenvolvermos, a melhorarmos e a buscarmos esse amor que Jesus tem por nós, para que nós possamos exercer com o nosso próximo. Pedimos o auxílio, pedimos o amparo da espiritualidade e agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. E que dessa forma, que a nossa querida Teresa d'Ávila possa nesse momento nos dar a permissão para que possamos encerrar mais um encontro com o Evangelho de hoje. Que possamos ter um dia bom, uma semana de paz e sempre os ensinamentos dessa doutrina maravilhosa dentro dos nossos corações. Que assim seja.
Graças a Deus.